Há uma conexão poderosa entre o Apocalipse e os Salmos. Uma revelação que poucos percebem, mas que o Espírito Santo está trazendo à luz nestes últimos dias. Os Salmos não são apenas cânticos antigos. São profecias poéticas que ecoam até o fim dos tempos. Cada verso de Davi carrega uma sombra do que o livro de Apocalipse revela em plenitude. O que era louvor em Jerusalém se torna trombeta nos céus. E o Senhor está dizendo: eu já havia avisado. Através dos Salmos, eu anunciei os dias que viriam. No Salmo 2, o Espírito já profetizava sobre a rebelião global contra Deus. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso é exatamente o que Apocalipse 17 mostra. Os reinos da terra unindo-se contra o Cordeiro. Davi viu o cenário antes que João o descrevesse em Patmos. O mesmo Espírito que inspirou o salmista revelou ao apóstolo o que aconteceria no fim, a batalha entre o poder das trevas e o trono do Altíssimo. Mas veja, enquanto o Apocalipse mostra o caos, os Salmos mostram o refúgio. O Apocalipse fala de julgamento, os Salmos falam de abrigo. O Apocalipse revela o fim do sistema, os Salmos revelam a eternidade do reino. É como se Deus tivesse escondido dentro dos cânticos as senhas da sobrevivência espiritual. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse é o grito da igreja em meio ao Apocalipse. Quando a terra tremer, quando as águas rugirem, quando os montes se abalarem, Deus ainda será o abrigo dos seus escolhidos. E há mais. O Salmo 91 é o escudo do justo diante das pragas do fim. Quando João viu os flagelos caindo sobre a terra, ele viu também os que estavam selados pelo sangue do Cordeiro, os mesmos que o salmista descreveu como os que habitam no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! O Apocalipse mostra os julgamentos, os Salmos mostram a proteção. É o mesmo Deus dizendo: mesmo no juízo, eu guardarei os meus. Então escute, o Apocalipse não é o fim, é o início da vitória eterna. E os Salmos são o mapa da resistência espiritual. O Apocalipse fala do toque da trombeta. Os Salmos ensinam a permanecer firmes até que ela soe. Amados, há uma linha espiritual que liga os cânticos de Davi às visões de João. O Espírito Santo está mostrando que os Salmos não apenas confortam, eles avisam. Davi, inspirado por Deus, viu o que o Apocalipse confirmaria séculos depois. Veja o Salmo 46. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, não temeremos. Isso é exatamente o que João viu no capítulo 6. Quando o Cordeiro abre o sexto selo, e há um grande terremoto, o sol escurece, e as montanhas se movem de seus lugares. Davi já tinha visto o caos final, e declarou: não temeremos, porque quem tem Deus como fortaleza não será abalado, nem quando o mundo ruir. O Salmo 97 também é uma janela para o Apocalipse. Ele diz: nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Aleluia! João viu o mesmo trono, cercado de relâmpagos e vozes, símbolo do poder e da santidade do Senhor. O fogo que consome os inimigos de Deus no Salmo 97 é o mesmo fogo purificador que desce em Apocalipse 20. O salmista cantou o que o profeta descreveu. O cântico de Davi era uma profecia disfarçada de adoração. Mas há algo ainda mais profundo. O Salmo 50 anuncia o dia do juízo. Vem o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo devorador, e ao redor dele haverá grande tormenta. Isso é Apocalipse puro, o fogo do juízo, a convocação dos céus e da terra como testemunhas. O tribunal celestial que João viu já estava escrito nos Salmos. Davi viu o mesmo Cristo glorificado que João viu, o leão e o cordeiro, o juiz que virá com poder e glória para reinar. E o Salmo 24 pergunta: quem é este Rei da Glória? E responde: o Senhor forte e poderoso,
O Senhor poderoso na batalha. Ó glória! Esse é o mesmo Cristo do Apocalipse 19, montado num cavalo branco, com olhos como chamas de fogo, vindo com os exércitos celestiais. Os salmos são o prelúdio da vitória que o Apocalipse celebra. Mas repare, assim como os salmos exaltam a justiça de Deus, eles também clamam por arrependimento. O Salmo 14 diz: Disse o insensato no seu coração, não a Deus. E João viu os que blasfemavam contra Deus mesmo em meio às pragas. O coração endurecido é o maior sinal do fim dos tempos, quando o homem se acha maior que o Criador. E é por isso que o Espírito está dizendo agora: é tempo de voltar, é tempo de despertar, é tempo de preparar o coração. O mesmo Deus que inspirou os Salmos está gritando através das páginas do Apocalipse: Eu venho sem demora. Há um segredo escondido nas entrelinhas dos Salmos que o Espírito Santo está revelando nestes últimos dias. Os Salmos são o refúgio espiritual para o tempo do fim. Davi, em meio a guerras, perseguições e noites de lágrimas, profetizou o abrigo que os justos teriam quando o caos tomasse conta do mundo. Veja o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa não é apenas uma promessa, é uma profecia de sobrevivência espiritual para os dias do Apocalipse. Quando as trevas cobrirem a terra e os corações desmaiarem de medo, os que estiverem escondidos em Cristo serão guardados debaixo de suas asas. O Salmo 27 continua essa revelação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? João viu a mesma luz em Apocalipse 21, quando a Nova Jerusalém desce e o Cordeiro é sua lâmpada. Davi viu, em espírito, o mesmo Cristo glorificado que João contemplou no fim. É por isso que o Salmo 37 diz: Confia no Senhor e faze o bem, porque os mansos herdarão a terra. Aleluia! O mesmo destino dos justos revelado no Apocalipse, o reino eterno, a herança dos que perseveram até o fim. Mas há também um alerta, um grito divino escondido entre os versículos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Os salmos nos chamam ao arrependimento antes que as trombetas soem. Eles nos lembram que a fé é o escudo, a adoração é a arma, e a obediência é o caminho que protege a alma da condenação final. Quem vive em oração, quem se alimenta da palavra, quem confia no Altíssimo, já está sendo preparado para o grande dia do reencontro com o Rei dos Reis. E agora feche os olhos e ore comigo. Oração. Senhor Deus, refúgio eterno, luz que jamais se apaga, guarda-nos nos dias sombrios que virão. Ensina-nos a habitar sob tuas asas e a confiar mesmo quando o mundo desmorona. Livra-nos da incredulidade e desperta em nós o fogo da fé verdadeira. Que cada salmo que lemos seja um escudo sobre nossa casa, uma espada contra o mal e uma bússola que nos conduza até tua presença. Senhor, prepara o nosso coração para a volta do teu Filho, o Cristo que Davi adorou e João anunciou. Em nome de Jesus, o Alfa e o Ômega, oramos. Amém.